Você está acompanhando o programa Crescer na Graça. É isso aí, vem Espírito de Deus. Meu amado, o que mais precisamos é ter um relacionamento maior e melhor com Deus. Nos dias atuais, o que tem faltado à igreja é esse relacionamento. Relacionamento é quando você conversa e ouve, quando você se sente bem na presença de alguém, quando você deseja estar com aquela pessoa, quando você se sente bem na presença de Deus, quando você tem prazer de estar na igreja, de fazer uma oração, de fazer a obra de Deus, é que você está tendo um bom relacionamento com Deus. E nos últimos dias ao qual vivemos, a correria do dia a dia, as muitas atividades, o excesso de conhecimento, de informações, tem levado as pessoas, geral, a ter menos tempo para esse relacionamento, para essa busca, para essa compreensão. E é essencial que nós busquemos sim, cada dia mais, nos achegarmos a Deus, e Ele vai nos achegar-se a nós. Hoje eu tenho por título da mensagem, não é voltado a essa situação, mas a outra, que diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Um tema importante, eu quero, na verdade, dar sequência à palavra que nós iniciamos nessa semana, na terça-feira, falando sobre uma mulher ali, a Sunamita, e nós vamos ver o final dessa história, né? Porque ela não acaba ali onde nós finalizamos, ela volta a ser mencionada posteriormente, e nós vamos ver por que ela volta a ser mencionada, até para podermos entendermos. Mas como entender a proposta, né, o propósito de Deus na nossa vida? Paulo, escrevendo aos Romanos, então no capítulo 8 aos Romanos, no versículo 28, ele diz: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas, diz ele. Agora, como vamos entender todas essas coisas? Há tantas desgraças, tristezas, que pode ser vistas diariamente, mesmo no povo de Deus. Quantos irmãos se levantam enfermos, quantos morrem, quantos passam por situações difíceis, quantos nossos irmãos no passado foram perseguidos, mortos, quantos foram traídos, abandonados, esquecidos. E como podemos dizer que todas essas coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus? Um pai que perde um filho de uma maneira, às vezes, estúpida, talvez por um acidente, talvez por um descuido, ou às vezes por uma enfermidade, que não tinha sequer, há pouco tempo atrás, algum registro de que aquela pessoa estava doente. Às vezes a pessoa estava plenamente saudável e de repente acaba indo para um hospital e acaba voltando no caixão. E como posso eu digerir isso e dizer todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus? O apóstolo Paulo nos deixou nesse texto orientações que, se for bem assimilada por nós, vai nos proporcionar maturidade cristã, vai nos capacitar a lidar com as tragédias de forma menos dramática.
não de forma calma, tranquila, mas de forma menos dramática. Para entendermos exatamente a vontade de Deus na nossa vida, aquilo que ocorre, inclusive as tragédias, entender que às vezes serve para o nosso bem. Nós devemos entender em primeiro lugar que Deus ele trabalha em cima de projetos eternos. No mesmo livro aqui de Romanos, no versículo seguinte, Paulo diz, porque o que dantes ele conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou a esse também chamou, e aos que chamou a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. O projeto de Deus é um projeto futuro, o projeto de Deus não é o momento, o projeto de Deus não é aquela situação talvez lamentável, triste que nós passamos naquele instante. No resumo que Paulo faz desse projeto eterno, nos versículos qual nós lemos, diz que Deus nos conhece de antemão, Ele predestinou, lógico, aquele que busca servi-lo. Não que Ele predestinou o Zé Carlos, ou o João, ou a Maria, mas predestinou aqueles que querem ouvir e dar ouvido à sua palavra. Essas duas ações divinas, se deram já desde tempos eternos. Ele chamou, você ouviu, Ele te justifica. Essas outras duas ações divinas se deram e acontecem num momento histórico da nossa vida, num determinado instante. Ele nos chamou através da pregação, da sua palavra, talvez de um cântico, talvez de um testemunho. Ele nos chamou e você, eu, demos ouvido. Quando respondemos positivamente ao seu chamado, Ele nos declarou justos em Cristo Jesus. Ele glorificou-nos. E essa última ação divina se dará no futuro, no momento da volta da nossa maior esperança, que é a volta de Jesus Cristo. Então seremos glorificados, transformados, passamos da morte para a vida, da tristeza para a alegria. Ocorrerá, certo, no futuro. Algumas coisas já aconteceram e continuam acontecendo. Por isso devemos exercitar a nossa fé em cada situação, momento em que nós a passamos. Talvez o momento que você esteja lidando é um momento difícil. É muito fácil falar quando as coisas estão boas. Difícil é naquela situação de tristeza, de angústia, de perda, de incerteza, de medos. E você tem que entender que tudo colabora, tudo está certamente te levando para um estágio melhor. Então é difícil entender. No programa passado nós falávamos sobre uma mulher que ela era rica, ela era bem de vida, mas era uma mulher que tinha interesse nas coisas de Deus. Ela via o homem de Deus passar pela cidade dela e ela ficava inquieta com aquela situação de ver que o homem, ele não tinha aonde descansar, aonde comer o pão. Ela se preocupou então a fazer alguma coisa. Naquela cidade, naquela localidade chamada de Sunem, diz que cada vez que ele passava por ali, ele entrava para comer o pão.
E diz que aquela mulher, ela insistiu com o seu marido porque ela reconheceu, veja que esse é um homem santo de Deus. Vamos fazer para ele um quarto, vamos fazer para ele uma pousada bem aconchegante. E o fizeram, ela convenceu o marido. E ele aceitou também com toda humildade. Ali ele vinha, comia, deitava, descansava. E foi ali que ele sentiu a necessidade de abençoar a vida daquela mulher. Mas abençoar no quê? O que faltava para aquela mulher? Ela nada pedira, ela simplesmente queria servir. Ela estava contente em servir. E aquele homem mesmo ofereceu, aquele profeta ofereceu para ela o que ela não tinha. E o que ela não havia pedido, não ao profeta, talvez a Deus havia pedido muito, mas não tinha recebido. E essa é uma questão, muitas vezes você está pedindo, e chega um momento em que Deus dá a resposta. E Deus deu a resposta àquela mulher por meio do profeta, dizendo: mulher, tu não tens filho, mas no tempo de uma gestação tu terás um filho em teus braços. E ele deu. No tempo determinado nasceu o filho daquela mulher. Ela estava feliz, o marido feliz, aquele lar estava feliz. Aquela mulher continuava servindo a Deus, continuava indo aos pés do profeta. Quando ele não estava ali, ela ia até onde ele estava, no Monte Carmelo. E lá ele, então, certamente fazia os trabalhos de Deus e ela acompanhava. Mas chegou um dia em que aquela criança que ela amava, que já estava um jovem, de repente deu uma dor de cabeça e morreu. E ela então deixa aquela criança deitada ali no quarto daquele profeta e sai correndo. Vai até o marido e pede para o marido um servo para ir com ela até o profeta, até o monte. E chegando, o marido estava preocupado. Por que ela queria ir no Monte Carmelo? Por que ela queria ver o profeta? Mas ela disse: olha, não te preocupa, vai bem. E por onde ela foi, mesmo quando chega próximo ao profeta, o servo do profeta pergunta: vai bem teu marido? Ela vai bem você? Vai bem teu filho? Vai. Até o momento então que ela chega até o profeta e cai aos seus pés e diz a ele a tristeza do que estava acontecendo. Seu filho havia morrido. Agora então aquele profeta vem com ela. Anteriormente manda o seu servo Geazi ir à frente com o bordão, correr, colocar sobre a criança. Mas nada aconteceu. Mas ele chega naquela casa, encontra ainda aquela criança morta. E ele começa a orar, a clamar, deita sobre a criança. E aquela criança então ressuscita. E ele entrega o filho à sua mãe. Aquela mãe agora estava feliz, mas passou por um momento terrível. Passou por um momento em que, como você pode dizer, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você lê a história maravilhosa. Poxa, o profeta deu um filho. Poxa, o profeta ressuscitou, o filho é bom. Mas você se coloca no lugar daquela mãe, daquele pai que tinha aquela criança e que de repente morreu do nada. Nada fizeram, nada pecaram. Cuidaram com tudo o que podiam daquela criança e ela veio a falecer. A tristeza daquele momento, a angústia daquele momento, só era superada pela fé da mulher que dizia: vai bem. Ela estava bem, mas estava amargurada, triste. Mas ela confiava em Deus, porque ela foi procurar o homem que podia solucionar o problema. Era o homem que estava ligado com Deus. Mas por que Deus permitiu isto? Essa é a situação, essa é a pergunta. Por que Deus permitiu isto? Talvez você conheça o resto da história. Talvez você está procurando aí no decorrer dos versículos. Você também não vai achar, está em segundo livro de Reis, capítulo 4, essa história inicial. E depois nós vamos falar com você aqui o resultado dessa história. É muito difícil nós podermos entender ou perceber que todas as coisas vão cooperar para o nosso bem. Isso é uma realidade.
Algumas tragédias, alguns desastres, algumas perdas e alguns sofrimentos são entendidos e explicados com o tempo. Porém, outros, certamente não temos como explicar. Não conseguimos atingir esta visão mais clara. Mas os seus motivos, as suas razões se processam certamente numa dimensão acima da nossa, porque Deus tem uma visão melhor. Ficam sem explicação para nós, mas quando você crê, quando você acredita em Deus, quando você entrega a tua vida na mão de Deus, você é confortado. Como podemos explicar a morte ali de Tiago? Pedro estava junto, Pedro foi poupado naquele momento, mas Tiago foi morto. Tristeza para a família, para os irmãos, para a igreja. Desespero, sabendo que Pedro estava preso e que seria o próximo. E a igreja agora começa a clamar por Pedro. De maneira tal que Deus entra em ação. E Pedro é libertado. Mas como entender a situação de Tiago, de Estevão, de tantos outros? Meu amado, muitas vezes a situação não é para aquela pessoa. Muitas vezes aquele exemplo é para fortificar a própria igreja, um todo. Porque para Deus diz que a morte do justo, ela é bem-vinda. Eles estão morrendo, mas com a certeza da ressurreição da vida eterna. Então há situações muito complicadas. Certamente que muitas circunstâncias e situações na vida ao qual passamos não provém nem da vontade de Deus, muitas vezes vem das nossas escolhas mal feitas. Essa também é uma realidade. Muitas coisas sucedem conosco é porque não demos ouvido à palavra de Deus. Também nós temos que entender isto. Uma pessoa que morre andando aí numa alta velocidade, dirigindo seu veículo a 140, 150 por hora e se perde e acaba causando um acidente, o culpado é a pessoa que causou o acidente. Lógico que muitas vezes pessoas que não estavam nessa situação acabam sendo vitimadas, atropeladas ou envolvidas no acidente. Então essas pessoas, fica-se a dúvida, a tristeza, por quê? Mas o outro que causou, que morreu, se entende, ele procurava aquilo. Tantas pessoas procuram o seu próprio mal. E quando alcançam esse mal, depois reclamam. Quando nós transgredimos as regras de segurança, estamos colocando certamente em risco a integridade. Nossa, são as escolhas. Mas quando as coisas acontecem, não é da nossa vontade ou não cooperamos para aquilo. E nós temos que entender que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. É que vem a maior complicação. Voltando àquela situação da Sunamita, aquela mulher chamada daquela região de Sunem, não diz, não é o nome da mulher, a Sunamita. Esta mulher, ela demonstrou confiar em Deus, mesmo naquela circunstância, ainda que ela foi e reclamou, ainda que ela questionou, mas ela foi no lugar certo. Por isso a palavra de Deus diz que devemos colocar perante Deus todas as nossas ansiedades, medos, insegurança. E ainda diz em Hebreus, temos um grande sumo sacerdote no céu, Jesus Cristo, que intercede por nós. Para nós entender a história da Sunamita, por que Deus permitiu que aquele seu filho passasse pelaquela situação, nós temos que continuar a ler a história. No capítulo 8,
desse livro de Reis, segundo livro do Reis, capítulo 8, verso 1. Passou-se algum tempo, não se sabe quanto, diz o seguinte, que Eliseu novamente conversou com aquela mulher, cujo filho ele ressuscitara, aquela sunamita, e disse para aquela mulher: levanta-te e vai, tu e a tua família, e peregrina onde puderes peregrinar, porque o Senhor chamou a fome, a qual também virá à terra por 7 anos. E levantou-se a mulher e fez conforme a palavra do homem de Deus, porque foi ela com a sua família e peregrinou na terra dos filisteus 7 anos. E sucedeu que ao fim dos 7 anos a mulher voltou da terra dos filisteus e saiu a clamar ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Ou seja, aquela mulher, depois de algum tempo, o profeta foi para ela e falou o seguinte: olha, mulher, vai vir uma fome grande aqui nessa região, e para você não sofrer, pega a tua família, o teu recurso e peregrina numa terra mais distante, estranha, por 7 anos, depois você volta, você não vai ter prejuízo. Vê que aquela mulher confiou no homem de Deus e ela pegou, por mais que estivesse logicamente triste. Imagina você ter que sair da tua casa, deixar tudo, porque vai vir uma grande fome, que tristeza. Você tem que ter fé realmente para acreditar no que o homem está dizendo, no nome de Deus. E ela acreditou, pegou a família e foi. E quando ela volta, ela encontra sua terra sendo ocupada por outras pessoas e que não queriam lhe devolver a terra, que não queriam devolver a casa. Então esta mulher agora, que quando o profeta pergunta: tens alguma causa para eu levar ao rei, ao general do exército? Ela: não tenho nada, eu habito seguro no meio da minha família. Agora ela precisava ir ao rei. Então diz aqui que saiu a clamar ao rei pela sua casa e pelas suas terras, porque alguém havia tomado conta. Olha como Deus age. Quando ela vai procurar o rei, estava com o rei Geazi, que era o moço de Eliseu. E o rei pede para Geazi o seguinte: me conta todas as grandes obras que Eliseu tem feito. E sucedeu que, Geazi contando ao rei como Eliseu ressuscitara um morto, e estava se referindo exatamente ao filho daquela mulher, eis que a mulher, que ele ressuscitou o filho, clamou ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Ou seja, ela chegou na audiência para com o rei, para pedir justiça sobre aquilo que era dela, alguém tinha tomado. Então Geazi, olhando e vendo a mulher, falou para o rei: ó rei meu, senhor, esta é a mulher em quem eu estava falando, que o profeta Eliseu ressuscitou o filho. E o rei, agora empolgado, pergunta para a mulher e ela lhe conta detalhadamente as coisas que aconteceram. Então ela também conta da situação que ela foi peregrinar, que voltou. E o rei, entendendo, diz que mandou que um oficial acompanhasse ela e fizesse restituir tudo quanto era dela. Quer dizer, ele iria à casa dela, falar para aquelas pessoas que estavam ocupando que tinham que sair dali, porque era dela, e que tinham ainda que pagar o aluguel, as rendas daquela terra, desde o dia em que deixou a terra até aquele instante. Deus estava trabalhando na vida daquela mulher lá na frente, irmãos. No mínimo 7 anos, porque foi os 7 anos da peregrinação. Mas não se diz quanto tempo levou até que Eliseu mandasse ela ir. Então veja que Deus estava preocupado com ela lá na frente, lá no futuro. E deu uma tristeza momentânea lá no passado. Então há coisas que ocorrem hoje que você não entende. Mas que daqui a alguns anos, no decorrer da tua vida, você vai dizer: olha, era isso que Deus tinha preparado para mim. Deus estava fortalecendo minha fé, Deus estava preocupado com o meu bem-estar espiritual, Deus estava preocupado com o meu bem-estar físico. Talvez Ele te deu ou permitiu uma enfermidade lá no passado para que você se cuidasse, para que no futuro não viesse morrer daquela enfermidade. Então há coisas que Deus ele trabalha
para o bem daqueles que o amam. E é isso que nós devemos entender. É isso que nós devemos estar na nossa mente. Se você conseguir entender, você vai entender a história de José no Egito. Ele foi levado como escravo, mas se transformou no grande líder na terra do Egito. Por quê? Porque Deus tinha um propósito. Na hora foi dolorido, triste, mas ele conseguiu superar. Por quê? Porque Deus tinha um propósito com ele. Deus tinha um propósito com Jó. Deus teve um propósito com Moisés, ao permitir que ele ficasse 40 anos na casa do seu sogro, com medo de ser morto pelos egípcios. Deus teve um propósito com Cristo quando deixou ele morrer na cruz do Calvário, e não era só com Cristo, ele tinha um propósito comigo, contigo. Talvez é dolorido ver Cristo morrer, mas se ele não tivesse morrido, o que seria de mim, o que seria de ti? O propósito de Deus, ele é grandioso, e o maior propósito que ele tem para mim e para ti é dar-nos a vida eterna. Muito mais do que as coisas presentes, muito mais do que as coisas que perecem, ele quer te dar vida eterna. Então, se estás passando por luta, tribulação, angústia, não fique triste, aborrecido, desanimado. Deus está permitindo algo porque ele está preparando o terreno para você lá na frente. Ele está preocupado contigo. Acima de tudo, ele está junto de ti. Ele te carrega muitas vezes nos braços, porque ele te ama. E ele já provou isso. E você deve confiar plenamente nele. É isso aí, que Deus te abençoe grandemente em nome de Jesus. Maravilhoso Pai, te damos graça pelo teu amor, tua bondade, tua compreensão, direção. Muito obrigado, Senhor, por nos ajudar nos momentos difíceis a entendermos nossas lutas, sabendo que o Senhor sempre está nos preparando para algo melhor. Que acima de tudo, a vontade